E aí, minha gente, o que podemos dizer desse episódio? Bom, teve umas coisas que ficou meio forçada, e parece assim, que assim, aconteceu porque o plot precisa que aconteça, sabe? Eu sei que tava no livro. Bom, até eu não. Eu sempre gosto de analisar como se mídia é independente, até porque eu não li os livros. Mas talvez no livro, né, no novel, a gente tivesse mais explicadinho, mais fundamentado. Eu sei até que deu, tipo, no livro o Daeron quebrou o pé. Fala que, né, o cavalo caiu por cima dele e quebrou o pé durante o... Isso não foi mostrado. Mesmo agora, quando mostraram ele ali na caverna, ele não tava com o pé quebrado, sabe? Tem algumas coisas que eu, nas pesquisas, eu... Mas não tudo, tá? Talvez eu tivesse que fazer análise. Mas eu sempre gosto de também analisar independentemente, tá? Mesmo quando eu sei, sabe? Até porque às vezes pode estar no livro, mas pode não fazer sentido igual, sabe? Então, vamos dizer, aquela... tem ali o Meister, né? Tipo, o médico ali tá... E diz que o Lang vai até morrer, porque não sei o que, né? Que o cara não tem o que fazer. E o cara, cai fora dessa. Só pra fazer tipo, um momento comédia, por assim dizer. O cara é terrível, um péssimo, né? E eu falei assim, tá, mas se o cara é tão ruim, como é que o cara conseguiu ser, né? Bom, eu sei que tem médico incompetente, né? Que o cara se forma e tudo mais. Mas, né? Eu digo, por que o cara tá ali a serviço da casa dos baratos, sabe? Por que o cara não tem um Master melhor, sabe? Vai dizer que o único Master que tinha ali em todo lugar, que era pra ter um torneio, que era um monte de gente ia se quebrar e se machucar e etc. Poderia, né, acontecer. Só tinha um Master que era aquele ali. Que era tão... Sabe? Ou que a casa do ano, né? Que dá a entender que que ele ali trabalhava pro próprio Lionel, sabe? O cara deveria ter ido aí com um Master de conversa de caso ele, né? Então por que aquele... Estavam com um cara tão ruim assim, sabe? Parece que foi só pra dar um momento de comédia forçada, entendeu? E tipo, e uma coisa que eu vi, agora o Lionel oferece um emprego pra ele, pro Duncan, né? Todo aquele momento lá, quando eles ficaram bebendo, né, bebendo e ficaram ali dançando, todos os caras falando com a camaradagem ali, o cara não, vem trabalhar comigo lá, vem ser cavaleiro pra minha casa, né? Ou depois os caras ajudou ele no cabo de guerra, lá, vocês não, sabe? Tipo, agora o cara faz, né? Bom, posso dizer até antes tarde do que nunca, sabe? Mas, né? De novo, mais que o Duncan, porque a gente tinha que na novel fica aquela coisa, né? Se nunca revelou se o Duncan mentiu ou não que ele tinha se virado cavaleiro antes do velho morrer, né? Aí, bom, aqui ele já deu várias dicas, né? Não quis não ser ele a fazer né? o outro, né? Que ele não... O Raymond, acho Raymond, né? Não sei se... Aqui ele, quando o cara falou assim, os deuses não favorecem uma fraude, pra dizer que, né, se referindo ao Baelor, então por que eles me favoreceram? Porque eles entenderam que ele é uma fraude, ele, Duncan, é uma fraude, ou seja, ele não é um cavaleiro de verdade. Não sei se Lionel entende isso, não, como nós estamos entendendo, e não se importa, ou se ele não entendeu, sabe? Mas se não entendeu, também não perguntou o que tu quer dizer com isso, né? Mas o legal foi a resposta dele, né? Tipo, isso não é favoritismo, isso é uma zombaria, porque, tipo, olha o jeito que ele tá, sabe? Ele tá tudo quebrado, assim, todo, né? Mas a frase, né, que o Baelor diz, eu me arrisquei, os outros se arriscaram, né? Os dois que morreram, né? Todo mundo que... O Baelor não se arriscou, porque ele lutou contra homens que juraram protegê-lo, né? Mas quem conhece o universo de Game of Thrones sabe que juramento ali não vale muita
coisa, né? O que para uns considera o juramento, para outros, né? Não vale nada, entendeu? E o Lionel devia saber disso também. Talvez ele até saiba, mas ignorou. E fora uma coisa, né? Não é porque os guarda real ali, vamos dizer, até juraram proteger. Mas o irmão e os sobrinhos, não, né? E como diz assim, como o próprio Marker, né? O irmão falou, né? Homens vão dizer que eu quis matar meu irmão. Sabe? Então o próprio. E, sim, por nós, até pelo que a gente vê, de fato parece que ele não quis, né? De fato, ele poderia até. Não, porque ele poderia querer estar fingindo na frente do Duncan também, só, tipo. Mas parece que de fato não queria, sabe? Ou os sobrinhos também, sabe? O Aé, ou alguns dos Aé, poderiam querer o tio morto, sabe? O resto da família real. Mas a princípio não, sabe? Mas tecnicamente, sabe? Não deixa de ser um risco, né? Que vai que queiram, né? Vai que quisesse. Né? Então, meio forçadão, assim, pro Lion dizendo, a menos que ele não acreditasse do que tava dizendo, sabe? Tipo, a gente, é que como não, né, não tem aqueles balãozinhos, tipo, vou dar uma desculpa, não estou dizendo, não acredito no que estou falando, sabe? Depois tem o funeral do Baelor, que eu achei bem meh, entendeu? Porque, pô, morreu, como disse ali, tava fazendo o herdeiro aparente do trono. Ou era pro cara ser levado pra King's Landing, pra ser aqueles funeral nível de estado, assim, pá, né? O pai, né? O rei também presente. Nobres de todas, né? Da capital, todo um monte de gente ser. Ou ali mesmo, mas algo bem, sabe? Porque geralmente só a família, né? Parecia que o cara era sabe, estava escondido aí, foi algo, né? O cara cometeu um crime e foi envergonhou a família, sabe? Daí não quer ninguém, o cara é um outcast, sabe? O cara tão, por que um funeralzinho tão privado assim, tipo, ficou estranho, né? Geralmente príncipe não tem um funeralzinho meh, sabe? Um funeralzinho de fundo de quintal ali no cantinho, sabe? Então ficou meio estranho. A menos. Sim, pois é, tipo. Porque tinha ali vários, né? O certo era vários lords ali ir lá prestar respeito, prestar homenagem, né? Mesmo que os caras, assim, sei que né? Os caras odeiam os Targaryen, assim, mas as aparências, entendeu? Tipo, ir lá e. Né? Até porque o herdeiro aparente daí ficou sendo que, acho que o filho mais velho do Baelor, né? Aquele lá que até comentou que o pai tava usando a armadura dele, né? Então ele já ia ter que já dar uma puxadinha de saco no guri, né? A princípio. Ou qualquer um que fosse o herdeiro, que caso eu esteja errando e não seja o guri, mas o cara morrer e ninguém ir lá falar nada, ficou bem what the fuck, né? Até uma coisa, né? O filho parecia ser bem menor, né? O Baelor, pra caber na armadura dele, não teve que fazer vários ajustes que iriam demorar. Né? O cara conseguiu Pois é, porque conseguiu a tempo. Mais a tempo ainda, então, né? Porque uma coisa se ele dissesse, peraí, já mandasse na frente avisando que ele ia participar, mas que era pra esperar, sabe? Mas quando ele apareceu, deu a entender que ninguém sabia que ele ia aparecer, sabe? Tipo, se ele não tivesse aparecido no exato momento, os caras já iam declarar que o Duncan não conseguiu o set e já iam, sabe? Ele ia aparecer depois que o Duncan já tivesse sem o. Sabe? Porque o Baelor era mais corpulento, assim, com o filho dele, né? Pelo que eu entendi ali, o gurizinho era mais raquítico. Algo que eu me abri, que eu fiquei assim, tipo. Não, sabe? Tipo. O Raymond ali, né?
O que ficou com o escudo de maçã verde ali. Acho que é o Raymond, né? Que é o primo do Steph. O cara sabe menos de reprodução e etc. do que o Duncan, meu. Que viveu na... Porque, pô, tu espera que do que o nobre, o cara, né, já se meteu com mulher, né, com as tias aí, com as primas, já fez... A guria não foi nem golpe da barriga, entendeu? Pelo que eu entendi, ela só disse que engravidou em uma noite. Não foi. Ou pior, ela já engravidou de um outro cara e chegou ali, mas que já quis botar. E o Duncan não. Porque eu fiquei assim, não, meu, como é que pode, meu? O cara não. Naquela idade ali, o cara filho, não. Cavaleiro. Ah, me desculpa que eu olhei, meu. Me desculpa. Vai, me desculpa. Vai. Sim, mas o cara acompanha o primo, os torneios, o cara vê, né, os outros cavaleiros falam de história né? E o cara me cai naquilo ali, meu. Pô, não, meu. Pô, não, se é o Egg ali, até tá. E olha lá ainda por si, sabe? Ó, pô, meu. Vamos combinar, meu. Vamos combinar. Ah, não. Sim, no House of Dragon, os caras levando os escudeiros lá dos caras da casa, da guarda real do Aegon lá né? Pra casa de Tolera, né? Até o... E ali o cara era escudeiro do primo ali e não me cai no... Não, cara. Não. Por sinal, eu acho que isso aí não tá no livro. Acho que isso não tá no livro, tá? Por sinal. Tenho quase certeza que isso não está no livro. Isso é uma coisa que eles botaram ali só pra dar uma desenvolvida a mais no personagem, né? Assim como acho que a parte do cavalo. Assim. A parte do cavalo eu não vi problema, tá? A parte... Ah, sim, como é que é... Isso que o cara ainda falou assim, não, a melhor coisa que um Targaryen pode fazer é terminar nas tetas da esposa. Ou seja, o cara o cara sabe onde é que tem que ter. O cara não era tão WTF de não ser das negócio de reprodução. Mas pra cair ali no conto da barriga em uma. Sabe? Puta que. Ah, e uma coisa, né? Quando no acho que episódio que no 1 ou no 2 mostrou ele e o primo treinando, o primo tava lutando melhor que, né, o Stefan, né? Agora o cara ganhou do Stefan e ainda quebrou as costelas dele, tendo o cara todo com armadura e ele sem nada, sabe? Tipo, eu sei que no livro tá mais ou menos assim, que os dois ficaram lutando, mas sem um vencedor claro. E teria a afirmação, a alegação de que o Stefan teria saído com as costelas quebradas. Não era confirmação, mas também já é algo talvez não tenha mostrado quem é, né? Uma clara desvantagem, uma clara quem era o melhor lutador, sabe? Como aqui mostrou, sabe? No episódio, então a princípio de armador era pra levar vantagem, né? Não que. Menos. Pensa, talvez se eles tivessem mostrado a luta e como é que desenrolou, talvez, tipo. Uma armadura foi mal colocada, alguma coisa assim ali, né? E limitou o movimento do cara, deu uma pancada, sabe? O que tava sem lutou aí conseguiu aproveitar a agilidade, sabe? Não vou dizer que é impossível, né? Mas tá, a cena que mais. Que eu considero uma das mais problemáticas também do episódio. Não gosto de usar muita palavra porque essa palavra ganha uma conotação meio, né? Parece aquelas pessoas que problematiza tudo, né?
Mas assim, tá, chama o Duncan, né? Michael chama o Duncan e diz, ó, tem toda aquela cena de quem vai ser considerado culpado, quem a história considerará, né, as pessoas, talvez até não os livros de história, mas o povo, né, e, e os lords, né, etc, vão considerar culpado, né. Se vai ficar assim, o cara quis matar o irmão, foi tudo, né, não foi acidente. Mas no final das contas, não importa, né, tu tacou-lhe, deu o golpe, mas foi por minha causa que ele... Sabe? Mas, cara, se bem que também muitos podem considerar, né, que ninguém levantou a hipótese de que o culpado, no final das contas, seria o guri, né, o Aeron, né, porque foi ele que foi lá, né, e atacou a guria, né, e tudo mais, né. Que poderia, né, já que mostra que existe um pequeno sentimento anti-Targaryen entre entre o povo, entre as multidões, né? A gente não viu muita gente sendo pró-Targaryen até agora. A maior intenção seria o quê? A culpa é de algum Targaryen. Não me interessa qual. Então o quê? Ou é do Aeron, que, né, bancou o cachorro, né, e foi na guria lá, ou no Maerker que deu a paulada ali, né? A tendência seria o Duncan. Duncan não fez, né? Duncan foi o cavaleiro, o nobre cavaleiro que foi defender a donzela ali e foi acusado pelos filhos da pi, né? Entendeu? A princípio. Seria diferente se o sentimento de fato fosse bem pró-Targaryen, entendeu? Os Targaryen fosse amado por todo mundo, sabe? Tipo, sabe? Pelo menos assim, pelo que a gente viu, entendeu? Minha opinião. Até pelo sentimento anti-Targaryen que tinha, até de fato estranho não ter ninguém que pudesse aproveitar a chance de lutar contra um Targaryen e dar uma, sabe, uma cacetada em alguns. Sabe? Bom, até tinha uma coisa de ter que lutar contra até 3 guardas reais e etc, né? Mas o, o Duncan já tava toda aquela coisa, mostrou, o cara morreu por minha causa. Que sabe, deveria ter sido melhor mesmo, né? Pô, né? Que seria um pé e uma mão frente à vida do príncipe, não qualquer príncipe, um príncipe que, né, a mão do rei que tava governando, tava governando bem, sabe? Seria o próximo, né? A princípio seria um rei bom, capaz, competente, né? Mostrava sua competência como mão do rei, como o rei poderia ser mais competente ainda e escolher uma mão do rei ainda tão competente ou se bobear mais competente do que si próprio, né? Do que ele próprio. E por minha causa morreu, né? Até o próprio, né? O Baeker diz, qualquer, né, uma batalha foi perdida, uma colheita der errado, qualquer coisa que acontecer, vão dizer, o Baelor teria impedido, né? teria feito diferente. Então, eu entender que o Duncan estaria com... Dá a entender, não, até mostrou o jeito que ele falou e tudo mais, assim, que o cara tá bem culpado pelo que aconteceu. Entendeu? Ok que ele até deu uma desculpa semi-forçadinha, que eu gostaria bem de por que de recusar o pedido. As coisas, só tragédia acontece, então é melhor não trabalhar pro senhor, né? Não ia pra Storm, né? Porque vai dar problema, né? Não necessariamente pra mim, mas pro senhor, vai trazer desgraça pra sua casa. Tá, né? Mas uma coisa, se o cara tava tão culpado, e daí vem o Maeker e diz aquilo ali, o que é meu filho diz que só vai
ser escudeiro se for contigo. Aceitar isso, o pedido, não seria uma forma de pagar a dívida que ele tem, e acha que tem, se o cara tá todo culpado desse dia. Daí vem o cara e não é qualquer cara. É um da família, né, o irmão do defunto, né, do que morreu, né? E um príncipe, né? Não é qualquer irmão, não é qualquer random ali que ele tá devendo. Uma coisa é, tô devendo algo, mas eu tô me sentindo culpado, mas é algo assim pra um, né? Pra um chinelão, não. Porque o cara precisa, além de estar se sentindo culpado e achar que ele poderia pagar o que ele tá devendo, por assim dizer, tem uma coisa, pô, vou recusar um pedido desse cara nesse momento. Talvez o cara não puxe a espada ou mande me cortar a cabeça aqui. Mas quem garante que não vão na estrada me vir 2, 3 caras né? E eu nesse estado aqui vou lutar? Cara, talvez o cara não esteja mais com muito amor à vida, por assim dizer. Já tá, tipo, se morrer, dane-se. Talvez o cara tivesse nesse estado, assim, sabe? Porque o cara ofereceu uma oportunidade até de... Porque, né, vou treinar o guri e ainda vou receber treinamento de ninguém mesmo do que um mestre de arma dos caras, né? E provavelmente os caras vão me dar um salário bom, vou ter acomodação da boa, uma armadura da boa, escudo no... Porque lembrando, o cara saiu todo destruído. Ele tá todo ferido. Eu não sei com quanto de dinheiro o cara ainda ele tem ali, talvez acho que não muito. Porque, né? O escudo dele foi pro saco e a armadura dele foi bem avariada. Milagre não ter quebrado a espada também, sabe? Porque isso ainda não aconteceu. Então ele pega e recusa isso, né? Recusa o que já poderia, né? Tipo, só, mesmo que ele achasse, pá, não tô devendo nada, sabe? Mesmo que ele tivesse o pensamento do Lion, olha, meu, o cara fez porque quis, não obriguei, correu, sabe? Não tô devendo nada. Mas chega que o cara, ah, pera aí, até acho que não tem obrigação em aceitar. Mas olha quem tá me pedindo. Será que eu recuso isso, né? Entendeu? O cara poderia, sabe, tipo, o quê? Como é que tu ousa recusar né? Tu é um ninguém, né? Sabe? E plus, né? O cara, só isso já poderia ser considerado desrespeitoso. Mas depois o cara vai, tá, eu até aceito, mas com condições de que eu faça o treinamento sem nenhuma supervisão. Eu que virei cavaleiro há uns 3 dias ali, vou fazer o treinamento do teu filho sem supervisão alguma. Porque ele nem sugeriu, não, quem sabe, manda 1 ou 2 cavaleiros da tua confiança comigo. Não, só eu e o Egg na estrada, entendeu? Tipo, e achando que o cara vai aceitar, entendeu? E tudo por quê? Tá? Porque daí o Aeron não, da Aeron, né? Foi pra lá onde tava sendo velado um dos que morreu ajudando o cara. Por algum motivo tava um caixão ali e o cara com umas abelhas no caixão, botando por algum motivo. E o cara tava lá, o pé, não, pelo que eu vi, não tava quebrado, como deveria estar. Tá, isso é um detalhe que não... Não, zerei o episódio por causa disso, entendeu? Eu escrevi uma carta, né? Não ameaçadora, depressiva aos envolvidos no show, porque o pé do cara não estava quebrado. Só pra você saber. Eu não fiz isso. Então... Ele fala assim, não, o Aeron era um bom garoto, sabe? Algo mudou, sabe? Tipo, ele gostava de pescar, sabe? E quando vai falar, sabe? Tipo, não corta a cena, entendeu?
Mas daí dá a entender porque o cara aceita porque achar tinha que treinar o gurizinho, né? O Egg. Longe daí pode evitar que ele acabe que nem os irmãos, sabe? Que nem principalmente o Egg. Só que tem, né? Porque até aquela coisa, né? Ah, longe de tudo, não sei o que, longe da família, né? Só que uma coisa, ele já vai estar longe a parte mais, vamos dizer assim, tóxica e etc. Da família era o quê? O irmão mais, né? O Aeron. E ele já vai embora, ele já vai ser mandado para cidades livres. E o Duncan sabe disso, porque o Maiker falou assim. E igual o Duncan já poderia ser a influência positiva que falta ali dentro no lugar, sabe? No Summer House, no palácio. Porque, e uma coisa, povo comum, camponês e etc, sabe? Tem em King's Landing. Não é e nos arredores assim, sabe? Nada impediria também de o Duncan e o Egg darem umas voltinhas, umas escapadas por ali, sabe? Pra não ficar, vamos dizer assim, ó, só confinados na bolha do ambiente do palácio, entendeu? Porque de uma coisa que não foi, que ninguém considerou, nem o Duncan, nem porque só falaram assim, ó, meu filho vai comer né, sempre do bom e do melhor, não sei o que, e tu quer que ele, né, nós vamos comer bife duro e não sei o que, só comida de, né, e dormir ao relento e não sei o que, talvez alguma coisa tipo num estábulo, alguma coisa assim, sabe? E daí diz, não pode fazer isso, ele é um príncipe, não sei o que, do sangue do dragão. E daí teus outros dois filhos tiveram tudo do bom e do melhor e são do jeito que são, sabe? Quase que dá a entender, tipo, ó, a riqueza os estragou, sabe? Só que tem um detalhe, né? Ele, o Maeker e o Baelor também tiveram uma infância de rico, por assim dizer, e não estão, sabe, não são né? Não estão estragados, por assim dizer. Então, isso aí diz assim, ó, teus filhos são assim porque tu mimou eles, porque eles são, né, demais, né? Tu mimou, eles comeram comida sempre da boa, nunca tiveram nenhuma provação na vida. Então, não quer dizer, né? Então ficou meio forçadinho, sabe? Pra não dizer pra dizer o mínimo. Só que tem uma coisa que ninguém, que principalmente o pai do Egg vai considerar, né? Nem é só comer, cara. Comer e dormindo, até porque uma coisa, tu vai dormir muito ao relento ali, alguma coisa, né? Vai pegar, é muito mais fácil tu ficar doente, né, cara? E do jeito que eles vão viajar e não sei o quê, e na sociedade que eles estão, ficou doente ali, mesmo tendo um maester, né, à disposição já não é garantia. Imagina tu tá no meio de uma estrada, tu tá no meio de não sei o que, num vilarejo do bem mé ali. Né, cara? Porque não vão, não é, se hoje, né, hoje assim tu pega ali pro disco, não é, essa não é sendo 90, né, tu diz que ali pro, né, o SAMU, não sei se é sendo 90, e vem 30 mil, uma ambulância, pra tirar o PTI, né, e ainda assim tu morre, né? Pra tu morrer, algo assim. Imagina aí, porque na estrada muita coisa pode acontecer, né? Doenças, machucado, etc. Pode dar uma merda, né? Uma merda, né? Porque também não foi oferecido, não. Pera aí então, né? Vai levar até vão. Mas vocês vão levar um monte de mantimentos, né? O meu maester pessoal vai com vocês, sabe alguma coisa assim, sabe? Tipo, nós vamos te dar uma armadura né, cavalo do bom. Nós vamos te dar a melhor armadura possível. Melhor armadura, escudo, papapã, né? Tu só vai depois que tu tiver totalmente recuperado. Porque o Duncan tá um lixo, né? O cara tá um caco, ele tá todo quebrado. Se o cara se meter em qualquer problema do jeito que ele tá, tu acha que ele vence? Entendeu? Ele tá todo. Sabe? Eles podiam ter feito umas coisas, sabe?
E até nesse meio. Porque não veio o ferreiro. Algo que também podia ter acontecido é o ferreiro vir com um escudo novo pra ele e uma armadura. Sabe? O escudo dele tá todo destruído, a armadura dele tá toda variada da luta. Ele foi embora sem conseguir nada, sem consertar nada e comprar nada novo. Que poderia ter vindo assim, eu apostei, poderia dizer que o Ferreiro apostou, não, eu apostei em você, sabe? Eu apostei e ganhou uma bolada e daí então para o Ferreiro dar de presente um escudo novo e uma armadura papo, cara, assim. Tudo que ele ganhou foi o cavalo ali que o Remy comprou, mas ele pegou e não aceitou, né? Porque uma coisa, quanto tempo tu acha que vocês acham que ia demorar pra se espalhar que um dos filhos, né, um dos da casa Targaryen, no caso o Aegon, né, o Egg, está como escudeiro de um Red Knight, né, um cavaleiro andante, que recém virou cavaleiro e que saiu todo, sabe, sem nenhuma a única proteção de um tá, diz que não é um príncipe ainda, mas alguém da casa Targaryen, entendeu? E tá andando na estrada com a única proteção sendo o Duncan. Quanto tempo pra se espalhar, cara? Entendeu? E vamos e num tempo que a gente viu que o sentimento anti-Targaryen não tá pouco, entendeu? Porque uma coisa, talvez ainda assim, tipo, todo mundo ama os Targaryen, entendeu? Mas não é o caso. Entendeu? E mesmo que tivesse todo mundo ama, vai dizer que não teria um bandido, uns bandidos, alguém, às vezes, tipo, né, nós rapta esse guri aí. Quanto a cabeça, quanto o guri vai, entendeu? Vivo o guri vai um monte. E ainda tem, tipo, a reputação de matar o guri, sabe? Um cara que quer pegar a reputação de, imagina, eu matei o Targaryen, sabe? Tipo, eu sou o cara mais, né, um cara que quer se a reputação de bandido porra louca ali, né? Os rebeldes, né, maloqueiro ali, matar o guri ali, vai dizer que não ia, né? Aí levar a reputação, né? Nem é só dinheiro, entendeu? Mas tá até algum lord ali que odeia os Targaryen e não sei o que, só já poderia querer matar ou roubar o guri, entendeu? Só na maldade, né? Então, e isso é uma coisa que nem o pai do guri, né, o Maerker, não pensou. Do guri ser um alvo, né? Ficar doente, certo? Né? E o Duncan também não pensou, porque, né? Uma coisa seria se o Duncan fosse, sabe, o cara, sabe? Tipo, tá? Ficasse aquela coisa assim, tipo, como é que é a Culpa do Trovão, né? Com Buster, 20 homens entram e só ele sai, sabe? E de fato fosse assim, sabe? Tipo, e o Duncan fosse, sabe? Tipo, com o Duncan, 20 entram e só ele sai, né? Então, e todo mundo soubesse disso, assim, sabe? Então, ok, né? Meu filho tá seguro na estrada com o Duncan. Tipo, ninguém vai se meter, entendeu? Mas não é o caso, entendeu? Duncan até se segurou aí, mas saiu todo quebrado, né? Então, sabe? Eu considero que isso foi bem forçado, entendeu? Assim, até uma coisa, né? Até. Peraí. Pois é, porque eles já notaram, né, que o guri não tá ali, né? E como o Duncan e o Egg não estão viajando bem devagarinho ali na maciota ali, não estão indo, não estão né? E andando pela estrada de boa, os caras não alcançariam eles bem pouco, assim, né? Como é que é? Porque
o Duncan fazia ameaça de, eu vou te caçar com cachorros, né? Não, você não tem cachorros, né? Mas eles têm cachorros, né? Pra botar e no cheiro e ir atrás, né? Porque a menos que o cara tenha um QI de ameba, o cara diz, tipo, onde é que o guri foi, sabe? Óbvio que o guri foi atrás do Duncan, sabe? E vão tacar os cachorros e vão perseguir pra achar o cara, sabe? Isso é bem certo, entendeu? Os caras... Por sinal, algo que o Egg tem que ser muito abobado, senão, tipo, os caras vão me achar em minuto, sabe? Os caras vão ter que ser muito bobo, né? Porque antes eles não sabiam, né? Que onde exatamente me procurar, com quem, etc, sabe? Agora já é diferente. Tem a cena que mostra, né? Quando eles estão ali na estrada, eles vão indo e o velho dobra indo na direção, sabe? E o velho é o Penny Tree, né? Se olhar bem, é ele, e o cavalo que ele tá montando é o cavalo, né? Que ficou com o Raymond, né? O Sugar, né? O pé de açúcar, algo assim, né? O dente de açúcar. Não, fica algo com açúcar, né? Não prestei muita atenção no nome do cavalo. E teve a cena também que o lembrete, né? O velho, ele perguntou, por que você nunca me deu o título, né? Nunca me tornou cavaleiro, né? Você achava que eu ia lhe abandonar, porque eu não ia... E daí ele achou que o velho tinha morrido, daí o velho não morreu, sabe? O velho bancou o Jamanta, contou o finalzinho da história. Acho que não ouviu a pergunta, sabe? Então ficou também sem saber por que o velho nunca lhe deu o título de cavaleiro pra ele. Sabe, o flashback não acrescentou porcaria nenhuma. Acrescentou pra explicar o nomezinho do Penny Tree, da árvore das moedas, né? Serviu pra isso, sabe? Tipo, tá. A outra, tipo, veio a gurias, tipo, eu quero que você saiba que eu não te culpo por arruinar meu aniversário, sabe? Eu acho que a coisa que menos passava pela cabeça do Duncan era aquilo ali, né? Ter arruinado o aniversário da guria. De tudo que podia preocupar, podia o narcisismo da guria, sabe? Tipo, o cara deve estar muito culpado por arruinar meu aniversário, sabe? Sabe, o mundo gira, né? O síndrome de protagonista, sabe? O mundo gira ao meu redor, sabe? Tipo, mas tá, né? Não vou dizer que uma incoerência, né? Porque... Mas, cara, eu daria pra esse episódio, eu acho que uma nota, talvez uma nota 5, cara. Não, 5 não, uma 6. 6 pra 7, entendeu? Porque poderia estar bem mais estruturado, ter umas desculpas melhor para as coisas. Ficou muito assim, porque o plot quis, entendeu? Talvez esteja assim no livro também, daí os caras não tiveram medo de mudar muita coisa. Mas tem vezes, porque eu sei que tipo, House of Dragon, os caras mudaram coisa que não precisavam mudar. E ficou palha. O próprio autor pegou e se manifestou publicamente. Porque até tava muita gente defendendo, sabe? O House of não, porque tá bom, porque quem não só é hater, não sei o que. Sabe, era louco, não sei o que. Eu tenho print dizendo que, tipo, aquelas decisões, a Renner ali, né, quando botou os quadros, né, e um foi lá e atraiu o cara, sabe, defendeu, tudo fazia parte, o cara foi por conta. Acho que foi o episódio 7, né, gente defendendo o episódio 7. E eu era louco por falar mal da série, né? A série tava linda, era maravilhosa. Daí quando o Martin falou, né, o autor falou que as mudanças, né, deu uma esculachada em público, assim, né, daí todo mundo, né, daí... Mas eu era louco quando eu pontei erro e coisa desde o início, né. Né, faz tu, né, escreve tu, faz tu, né. Vai tu virar tu roteirista da HBO, não sei o que, né? Sabe? O autor falou, né? Então,
sim, muitas mudanças podem dar merda, isso eu sou o primeiro a dizer. Mas também, se tem coisa que tá pouco detalhada e não tá muito, tá tipo muito porque sim, principalmente quando às vezes acontece em prequel, como em prequel curtinha, como é o caso dessa, às vezes é melhor tu desenvolver melhor, entendeu? Porque fica assim, as coisas acontecem muito no porque sim. E daí dá problema, né? Bom, então é isso aí. Deem like, comente se não gostou, né? Pode dar o dislike se não gostou, mas diga por quê. Comente se acha que eu falei alguma bobagem, se eu acho que eu falei se sustenta. Bem que tem coisa que se sustenta, mas tá errado igual, sabe? Mas acho que eu tô certo, no final das contas. Puder ajudar alguma coisa, tem o link ali do Me Compre um Café ali na descrição. É isso aí.